Galera do nono ano, ó, correção da última aula, tá? E hoje nós vamos falar de razões trigonométricas. Bom, o que nós temos em razões trigonométricas? Primeira coisa, triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é formado por cateto, cateto e hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é aquela que está sempre aqui, em frente ao ângulo de 90. Agora nós vamos ver cateto oposto e cateto adjacente, tá bom? Bom, presta atenção. As razões trigonométricas que nós temos: seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, presta atenção, vocês vão me perguntar assim: professor, mas o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente? Depende do ângulo. Olha só, aqui nesse exemplo eu estou falando do ângulo B. Então eu quero achar o seno de B. Então tem que fazer o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é que está em frente ao ângulo de 90. Então a hipotenusa é A. E o cateto oposto, presta atenção, eu vou ver quem é o meu lado que está oposto ao ângulo B. O lado que está oposto ao ângulo B é o lado B. Então por isso que fica B sobre A. Cosseno de B, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que está ao lado. Então é C sobre A. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. Botei um exemplo aí, ó, com número, tá? Eu quero um ângulo alfa e eu quero achar seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Então vou lá, cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto ao ângulo, 5. E a hipotenusa, que está em frente ao ângulo de 90, 13. Cosseno, o cateto que está ao lado do ângulo é o 12. Então fica 12 sobre 13. E a tangente é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 sobre 12. Tá bom, gente? E aí, presta atenção. A gente vai usar esses ângulos notáveis. Presta atenção. Eu tenho seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. Mas esses aqui são os principais, tá? Vocês precisam gravar esses aqui. Pra quê? Pra utilizar aqui, ó. Calcule o valor de x. Eu tinha essa figura aí, ó. O valor de x. Eu tenho o ângulo de 60, eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Bom, o que a gente vai fazer? Se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu vou usar o que? O seno. Seno de que ângulo? 60. Então presta atenção. Eu vou voltar lá na minha tabela e vou ver. Seno de 60 é o que? Raiz de 3 sobre 2. Igual cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, 18. E agora eu vou fazer o que? Multiplicar cruzado, tá? Aí ficou 2x igual a 18 raiz de 3, x igual a 18 raiz de 3 dividido por 2, x igual a 9 raiz de 3. Presta atenção, no segundo exemplo eu não fiz o desenho. E aí eu deixei, que eu quero ver se vocês conseguem identificar o desenho aí, tá? Samuel atravessa um rio, seguindo um ângulo de 30 graus com uma das margens. Sabendo que a largura do rio mede 40 metros, determine a distância percorrida pelo nadador para atravessar o rio. Bom, eu vou usar o seno de 30. Seno de 30 igual a 40 sobre x. Seno de 30, volto lá na tabela. 1 sobre 2 igual a 40x. Multiplico o cruzado, x igual a 40 vezes 2, x igual a 80. Tá bom, gente? É uma regrinha de bolo. Vocês têm que prestar bem atenção no que o problema está me dando. Se ele está me dando cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar seno. Se ele está me dando cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar cosseno. E se ele estiver me dando cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar o quê? A tangente do número. Certo? Ó, passei esses 5 exercícios aí da página 133. Qualquer dúvida pode